Qual o significado do álbum Mayhem de Lady Gaga? Eu sou Spartacus e vou analisar Lady Gaga até conseguir um VIP pro show de Copacabana. Mayhem, o título do seu novo álbum, significa caos. Ele é também o nome do seu novo alter ego, a Mistress of Mayhem, que representa seu lado sombrio. O álbum assim se propõe a falar sobre a luta interna entre sua luz e sua sombra, entre sua persona pública e sua persona privada, mostrando assim os desafios da fama. Essa fragmentação de identidade é mostrada com imagens de espelhos quebrados e colagens que mostram como essa divisão traz caos para sua vida. Assim, é um álbum que se conecta tematicamente com The Fame Monster, como se fosse uma versão mais madura dele. Além disso, é uma obra que afirma o direito da mulher de ser caótica, sem precisar se adequar ou se padronizar, uma coisa que representa muito o que Lady Gaga faz durante toda a sua carreira. Feeling like people think you're chaotic. There was a joy in that for a while, but there was also like a pain in that too. Especially as a woman, if people are like you're chaos, it's kind of like you're a mess. And like you're a mess because I can't figure out how to organize you. Right. What I want my fans to know is like that's other people's problem. That's not your problem. You can be the whole you. Com um som que mistura eletropop, rock oitentista, baladas românticas, é um álbum cheio de influências como Michael Jackson, David Bowie, Prince, Nine Inch Nails e Radiohead. É um álbum onde Lady Gaga assume as características que são a essência do seu som, trazendo assim um tom de nostalgia, mas também de renovação. O álbum começa com Disease, que apresenta uma Gaga adoecida, fragilizada por um lado sombrio que a assombra e a persegue. Esse lado sombrio, representado pela Senhora do Caos, a Mistress of Mayhem, parece estar ligado a vários traumas. Entre eles, a rejeição que ela sofreu na era art pop, a fratura que ela teve no quadril e as crises de fibromialgia que já fizeram ela cancelar 2 turnês. Em Abracadabra, Lady Gaga decide lutar contra seu caos interno e encontrar a luz através da expressão artística. Com frases de motivação, seu lado iluminado usa a música para poder transmutar suas feridas em algo positivo e lutar contra os pensamentos autossabotadores que a colocam como uma velha doente, incapaz de dançar. Para isso, ela usa uma palavra hebraica, Abracadabra, que significa eu crio enquanto eu falo. E assim ela reforça que a palavra tem poder, que o pensamento tem poder de moldar a realidade e vence o caos momentaneamente. Em Garden of Eden, a luta continua. Aqui ela usa referências bíblicas para poder falar de tentação. Gaga já disse que a Senhora do Caos representa seu lado, que a faz tomar decisões erradas, se envolver em polêmicas e problemas desnecessários. Então quando ela cita na letra a maçã do Jardim do Éden que expulsa Adão e Eva do paraíso, ela pode estar se referindo a esse desejo de trazer o caos para sua vida. À primeira vista parece apenas uma música romântica, mas nela ela fala para o seu parceiro que estar com ela é também estar com uma amiga sua que é super divertida, mas que não pode ser ouvida quando a música toca. Ou seja, existem 2 mulheres, e enquanto uma canta, a outra é silenciada. Começamos então a nos aprofundar no conflito entre Lady Gaga e Stephanie, a persona pública e a privada, algo que a gente vai ver com mais clareza na próxima música. Perfect Celebrity, que chegou a ser a faixa título do álbum por algum tempo, mostra a real causa da sua doença. Por ser famosa, ela se sente desumanizada, alguém usada para diversão alheia. Um produto sem sentimentos, representado aqui pela alegoria da boneca de plástico, uma referência à música Plastic Doll do álbum Chromatica. Essa lógica fere sua saúde mental, mas ao mesmo tempo, o amor do público é viciante. Além disso, por ter se tornado uma pessoa notória, uma pessoa famosa, ela sente que sua vida ficou dividida entre 2 personalidades. Como a Elizabeth de A Substância, ela tem um lado seu que fica escondido, reprimido, quando ela incorpora a Lady Gaga no palco. E então ela faz sua descrição perfeita do que é ser uma celebridade. Ter pessoas que a odeiam, que rasgam suas fotos, que a criticam, que a ridicularizam, mas que também dão atenção pra ela, dão engajamento, dão dinheiro pra ela. O público julga seu corpo, a critica, mas mesmo assim ela se vê viciada no amor dele como uma droga, algo que a gente vai explorar mais profundamente na faixa Love Drug. São pessoas que querem assistir sua queda da primeira fileira, e aqui ela faz uma referência à princesa Diana, que foi morta numa perseguição de paparazzis, e também a sua música nunca lançada oficialmente, Princess Die. Ela ainda diz que Hollywood é uma cidade fantasma, mostrando como a fama destrói a vida de muitas pessoas. Agora temos Vanish Into You, uma faixa muito enigmática. É uma música romântica, oitentista, que fala sobre o desejo de literalmente desaparecer no outro, sumir. Muitos fãs notaram que é uma letra que tem muitas referências a títulos de músicas do Tony Bennett, podendo representar assim o ponto de vista da sua esposa que perdeu o marido recentemente. Mas como a faixa anterior, Perfect Celebrity, tem o verso You Say I Love You, I Disintegrate, ou seja,
Você diz que me ama e eu desintegro. E como ela dedicou essa faixa aos fãs no Coachella, essa faixa pode ter outro significado. Ela pode, na verdade, representar o lado bom de ter uma outra persona no palco. Como poder ser a Lady Gaga para os seus fãs é, de certa forma, também poder esquecer um pouco dos problemas da Stephanie, sumir, desaparecer e momentaneamente virar outra pessoa. Killa é uma faixa que fala sobre ela ser uma assassina e revidar caras que tentam abusar dela. Ela fala que vai matar eles com seu apetite sexual na cama, reforçando assim os principais temas do álbum, que é a morte. Desde o Dance ou Morra de Abracadabra, passando pelo desejo de sumir em Vanish Into You, esse tema de assassinato nessa música, ou até o nome do maior hit do álbum, Die With A Smile, esse é um trabalho que gira em torno de morte. Talvez como uma forma de reforçar a imagética sombria, ou talvez também como uma forma de mostrar esse duelo pela sobrevivência entre a luz e a sombra que estão em constante luta durante todo o trabalho. Vamos lembrar também que essa é uma das poucas parcerias do álbum com Gesalfestein, que é um DJ produtor francês que já trabalhou com The Weeknd, Lana Del Rey e Kanye West. É uma faixa que tem influências de Nine Inch Nails, Prince e David Bowie, que sempre foi uma das maiores referências de Lady Gaga desde a era The Fame. Aqui ela se intitula Uma Assassina de Zumbis, abrindo o caminho para a próxima faixa. Zombie Boy é uma referência direta à era Born This Way, ao falecido modelo Rick Genest. É uma faixa leve e divertida que fala sobre encontrar um cara numa festa que tá dançando há horas, cansado como um zumbi. Ela deseja ser possuída por ele e com sua mordida virar zumbi também, mas no final da faixa ela decide ir embora e fantasiar com ele apenas nos seus sonhos. Love Drug fala sobre como o amor é uma droga, uma coisa que a gente usa pra poder fugir de sentimentos negativos. A letra fala sobre fugir da tristeza, indo pra balada pra poder dançar, beijar na boca e transar, liberando endorfina, ocitocina e dopamina. Mas no contexto do álbum representa como o amor do público pode ser viciante. Eu acho que assim, todo mundo que sabe o que é receber like nas fotos, o que é ter um post que bomba no Instagram, consegue se identificar com esse sentimento. How Bad Do You Want Me é uma faixa que tem duplo sentido já no título. Ela quer dizer o quão de fato você me quer e ao mesmo tempo o quão má você me quer. À primeira vista, a faixa descreve o dilema de um parceiro que precisa escolher entre qual a versão da sua mulher que ele gosta mais, a versão boazinha ou a versão má. Teoricamente, ele sonha com a garota boazinha e comportada, mas é a mulher má, é a mulher rebelde, que realmente mexe com ele, que realmente faz ele se sentir atraído. É uma faixa que representa muito o dilema de Lady Gaga nesse momento, né? Onde algumas pessoas querem o seu lado doce e romântico, que canta Shallow, Die With A Smile, e outras pessoas querem o seu lado dark e sombrio, que canta Abracadabra, que canta Judas. No final ela lembra, nenhuma dessas duas é real, ambas são apenas recortes da mesma mulher. Don't Call Tonight é uma faixa que fala sobre uma pessoa que fala coisas horríveis pra ela, que faz ela querer chorar. Ela descreve uma garota que a vê no espelho e que faz ela se sentir fraca. Novamente ela falando da Senhora do Caos, a Mistress of Mayhem, o seu lado sombrio que a persegue com pensamentos inseguros, autocríticos e exagerados. No refrão, ela ordena: não me chame essa noite, não se aproxime, porque quando eu te atendo, eu fico com minha cabeça pegando fogo até de manhã. Shadow of a Man é uma música claramente inspirada em Michael Jackson e representa o desafio que é ser uma mulher numa indústria dominada por homens. Ela se sente inadequada, um ponto amarelo num céu roxo, uma minoria. Ela se sente só e sem poder, na sombra dos donos das gravadoras, dos produtores e dos empresários. Mas quando ela começa a perder a confiança, ela entende que ela não pode deixar o patriarcado dominá-la, representado aqui pela escuridão. Ao invés de ficar parada, ela precisa se mover, lutar pela sua liberdade. Esse movimento de libertação é representado por essa dança na sombra, que faz referência aqui à música Dance in the Dark do álbum The Fame Monster. É a Gaga falando sobre a necessidade de ditar seus próprios passos, ao invés de permitir ser controlada. Ela diz que não vai permitir que lucrem com sua fama e a descartem, como ela mostrou lá no clipe de art pop. Ela vai ouvir sua voz interior, pois ela acredita que uma mulher de verdade nunca pode ser derrotada. The Beast fala sobre se apaixonar por um lobisomem, sobre amar no seu parceiro aquilo que todos temem e rejeitam. Além de claramente ter uma conotação sexual, né, sobre querer sentir o lado selvagem do seu parceiro penetrando ela, também representa o ato de celebrar o lado diferente e monstruoso de alguém, uma coisa que se conecta totalmente com a relação dela com seus Little Monsters. Blade of Grass é uma música onde Lady Gaga fala sobre seu pedido de casamento que ela recebeu do seu noivo, Michael, que a pedido dela aconteceu com um anel feito da grama do seu jardim.
Essa é uma faixa muito honesta que descreve a relação dos dois. Ela conta que o encontrou quando se sentia traumatizada e só. Ele perguntou pra ela: como eu posso te amar sendo que a gente é de mundos tão diferentes? E ela falou: é muito simples. Esteja comigo até eu morrer. Aqui ela celebra o poder curador desse relacionamento, que traz pra ela um amor de verdade que a preenche, diferente do amor ilusório da fama. Ela fala que se sentia uma bruxa na fogueira, lutando uma batalha sem escudo, mas com ele se sente uma rainha. Ela não precisa de um anel de diamante, porque o maior tesouro é poder viver a vida do lado de alguém. E uma coisa que poucas pessoas notaram é que esse anel de grama já estava presente na capa do single que fecha o álbum, que é Die With A Smile. O smash hit de Lady Gaga e Bruno Mars reforça a ideia que felicidade de fato é poder estar com alguém até a morte. Com a companhia certa, é possível ter alegria até durante o apocalipse, porque o amor traz a paz em meio ao caos. E assim, a Lady Gaga, ou Stephanie, finalmente vence a Senhora do Caos. Ela encontra o amor verdadeiro, a autoconfiança e a integração da sua identidade ao encontrar uma pessoa que ama por completo, e não só uma parte. E assim, gente, tudo bem, né? Muita gente acha que Die With A Smile foi forçada nessa tracklist, que não era pra estar lá, mas que final perfeito pra essa reflexão, porque realmente, muitas vezes a gente se vê pressionado a performar uma persona que os nossos fãs querem, que os nossos seguidores querem, que as pessoas ao nosso redor querem. As pessoas esperam uma performance de nós, no trabalho, na família, nos relacionamentos. E se a gente sai um pouco disso do que esperam da gente, a gente encontra a rejeição. Porque aquela relação, muitas vezes, não tem um afeto verdadeiro. São pessoas que não amam nós por completo, amam apenas uma parte de nós, a parte que é útil para elas. Então a Lady Gaga mostra que ao invés de ficar tentando agradar a todos, ser útil para todos, é melhor encontrar uma pessoa só que ama você da forma que você é. Loira, morena, cantando, em silêncio, com seus problemas e qualidades, com sua luz e sua sombra. Mais do que Grammy, mais do que hit, mais do que aclamação, o maior sucesso de Lady Gaga é ter encontrado isso na vida dela. Uma pessoa que a ama por completo. Uma pessoa que não rejeita as partes mais sombrias dentro dela. Enfim, gente, essa foi minha análise de Mayhem da Lady Gaga, um álbum incrível, lendário. E eu quero saber o que é que você achou. Me conta aqui nos comentários e se você quiser me ajudar a ganhar esse VIP, por favor, me ajuda, gente. Vamos falar com essas marcas, vamos falar com Santander, com Corona, porque eu tenho fé. Tchau!